Esta frase poderia ser, como aqui diz, uma frase de um romance distópico, mas na realidade reflete um futuro possível. Tinha uma coisa inverosímil, que é o fumo, em vez de subir, descia. O fumo não desce. Em Coimbra, em 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, não é? Fervilhava com a necessidade de ter a produção de livros, principalmente está ligada à universidade, não é? E a produção científica. Na universidade, a produção de manuais e todos esses produtos era quase tudo feito fora de Coimbra para dar vazão à sede de produção que havia na altura. E foram as famílias importantes da cidade, as pessoas gradas da cidade e vários académicos ligados à universidade decidiram juntar-se e criar uma cidade por cotas, que foi a Coimbra Editora. Na altura, num terreno que eu penso que foi adquirido ali na Rua do Ordenado, construiu-se aquele prédio fabuloso da Coimbra Editora, que foi um trabalho feito à semelhança dos modelos de gráficas que havia na Alemanha, em Heidelberg, foram lá copiar, digamos assim, o conceito, e desenvolveu-se aquela indústria gráfica. Na altura, na continuação, a livraria de França e Arménio que havia na Rua Ferreira Borges, que eram talvez as pessoas mais dedicadas ao livro na altura e mais prestigiadas, esses sócios dessa livraria foram tomados como gerentes da futura livraria Coimbra Editora e tomaram também esse espaço por trespasse e instalaram lá uma livraria emblemática até ao dia de hoje, que agora já não existe, agora está ocupada com outra atividade, mas que foi sempre a livraria de referência da cidade de Coimbra. No começo, era quase a única editora gráfica que servia a produção da Universidade de Coimbra, essencialmente. E então publicava de tudo, não só no plano académico, mas também no livro generalista. Era a única gráfica, era a única unidade produtiva de produto de livro da região, não é? Depois teve aquele período em que teve um fluxo de produção extraordinário, que eu não conhecia, que eu ainda não era nascido, de produção extraordinária nos anos 50, 60, porque teve muitas edições do género do livro único, daquele livro escolar, e aí teve um fluxo de produção extraordinário. E era também naquela altura em que uma edição não eram 500 ou 1000 livros, eram 5, 6, 7, 8, 10 mil livros. E no caso do livro único, era uma produção para o país todo, não é? Como é óbvio. Depois, mais tarde, nos anos 70, a Coimbra Editora entrou num processo mais de especialização. Tornou-se uma editora especializada essencialmente no livro técnico jurídico e foi essa a sua vertente em que mais de 90% da sua produção foi centrada na Faculdade de Direito de Coimbra e depois mais tarde verteu para a produção também de livros das outras faculdades do resto do país, principalmente Lisboa e Porto. Em termos de fluxo de produtividade, nos anos 80, 70, 80, 90, podemos dizer que a Coimbra Editora tinha uma produção na ordem dos 200, 250 livros por ano. Quando eu entrei para a Coimbra Editora em 1981. Na altura só tinha uma livraria, que era a livraria da Rua Ferreira Borges, e tinha a sede, a gráfica e os armazéns na Rua do Ordenado. Eu acredito que deveria ter aí perto de 200 pessoas. Quando começámos com o projeto Lisboa, os jovens que lá trabalhavam connosco, a dada altura confessavam, esta boneca que o faz na mão tem um vírus qualquer que nos contamina. Porque trabalhavam mais por prazer do que por aquele apego a ter um emprego e tudo mais. Dou-lhe um exemplo muito concreto, e a Coimbra Editora nisso tinha muito mérito na maneira de lidar com as pessoas e de as cativar. Eu, quando entrei para a Coimbra Editora, fiz um contrato a termo, foi na altura em que começaram a haver contratos a termo neste país, fiz um contrato a termo de 4 meses. Nunca mais assinei mais nenhum contrato até hoje. Qualquer trabalhador que conheça ou que encontre, que tenha trabalhado na Coimbra Editora, a primeira coisa chora, com saudade. A Coimbra Editora teve um período em que teve um conjunto de investimentos, um conjunto de voltas, que não há discussão aqui, não é assunto para a gente trazer aqui, em que teve um descalabro financeiro rápido em meia dúzia de anos. Fez investimentos que correram mal,
Gastou muito dinheiro numa distribuidora que existia em Lisboa e que faliu. Depois gastou muito dinheiro em livrarias falidas portanto, confesso-lhe que a dada altura um dos administradores da empresa me terá dito vamos voltar ao princípio, vamos voltar à nossa velha vocação, ou seja, vamos acabar outra vez com isto da distribuição de livros generalistas, vamos acabar com essas coisas todas e vamos voltar àquilo que sabemos fazer. Isto aqui é do ano de 98 e como te dizia era tudo texto muito serifado, composições muito centradas e era brancos, vermelhos e pretos. Eram as cores, mas apesar de tudo a solução eram bastante parcimoniosas. Olha, está aqui. A parceria com a Coimbra Editora arrancou em 96 com a elaboração do respectivo Manual de Identidade e Comunicação. Neste âmbito, o símbolo e o logótipo sofreram um profundo restyling. Procurou-se uma maior coerência gráfica das roupagens da figura feminina, o facho e a coroa de louros. A própria figura feminina, que representa a jurisprudência, foi reformulada no sentido de respeitar com mais rigor a anatomia humana. Os elementos gráficos que compõem o símbolo são sublinhados pela epígrafe Ab Uno ad Omnes, a qual serviu também de suporte visual à capa da edição comemorativa dos 75 anos de atividade da Coimbra Editora. Eu fui contactado para fazer capas. E à medida que o contacto foi surgindo e fomos trabalhando, fomos ganhando confiança e o volume, a natureza dos trabalhos também foi diversificando. Portanto, mas nós fizemos muita coisa para eles, muita coisa. Foi um período muito interessante porque o desafio era em si mesmo dominado pela parcimónia. O Torga era uma relação bonita que havia da Coimbra Editora com o Torga, porque o Torga era um homem da casa, era uma pessoa que... Era um homem que vivia em Coimbra, era médico em Coimbra, não é? Era o Adolfo Rocha, com escritório, com consultório ali na Portagem. E era uma pessoa que tinha um caráter muito próprio, muito particular, muito senhor de si, não é? Posso falar aqui, se calhar, de maneira pouco, se calhar, contestável, mas era um solitário muito senhor da sua solidão, não é? E então, porque não a tratava com mágoa, tratava essa solidão com prazer. E tinha uma vida muito simples. Eu lembro-me do Torga, eu comecei na Coimbra Editora, nos armazéns, e passados uns tempos fui trabalhar para a livraria. E ele tinha sempre uma rotina certinha todas as manhãs. Ele saía do consultório, ia comprar o seu pão integral, entrava na livraria. A Coimbra Editora tinha uma particularidade na cidade que não havia por igual, tinha uma linha direta entre a livraria e os armazéns, tinha uma linha própria, interna, que atravessava a cidade para os armazéns e, portanto, não se pagava chamadas. E então o cuidado dele era que ia sempre à livraria, entrava na livraria, ia ver à estante como é que os livros dele estavam e depois pegava no telefone, ligava para o senhor do armazém, para o António, e dizia: António, como é que está isso? Estou a vender muito ou não? Com aquele tom de voz que ele tinha sempre muito interessante, não é? Aquele toque transmontano, não é? E depois lá voltava para a sua vida, levava esta rotina muito simples. Tinha uma característica interessante, que sempre foi editor dos seus próprios livros. Ele comprava o próprio papel, não usava a gráfica da Coimbra Editora, porque houve a dada altura da vida dele que se aborreceu, houve ali um certo desquite entre a gráfica da Coimbra Editora e ele. Usava a gráfica de Coimbra, a gráfica que era da igreja, na altura. Tinha muito boas relações com o gerente da gráfica, comprava o próprio papel, imprimia na gráfica de Coimbra e colocava os livros em distribuição nos armazéns da Coimbra Editora, e sempre fez assim a vida toda, sem inventar muito. Usava aquela regra, não sei se conhece, aquela regra de que os livros não eram guilhotinados, os livros eram caderno fechado, aquela cultura. Ele acho que até explica na Criação do Mundo, se não estou em erro, que ele explica isso, porque antigamente os livros não eram guilhotinados porque havia muita tuberculose e as pessoas metiam a mão no dedo para desfolhar e não sei o quê. Ele manteve os livros tal e qual como sempre foram, dessa maneira, com o mesmo tipo de capa, que era o modelo mais simples, porque era o modelo mais económico, e ele só tinha posses para isso. E tinha essa característica muito interessante, não é?
Eu estive várias vezes no Brasil, tivemos excelentes relações com a Revista dos Tribunais, com a editora da Revista dos Tribunais, e tivemos muitos bons protocolos com eles antes de eles terem sido vendidos à Thomson Reuters. E era isso que acontecia quando eu estava no Brasil. Eu estava em São Paulo, em Brasília, em Rio de Janeiro. E quando se falava em Coimbra, para eles era Coimbra Editora. Foi pela mão desta chancela que a maior parte dos grandes criadores da ciência jurídica em Portugal, os homens que pensaram o Código Civil português, os homens que pensaram o Código Penal português, os homens que criaram o Vitor Moreira, o Gomes Cantilho com a Constituição de 76, toda a cultura jurídica desta cidade teve uma expressão extraordinária pela mão da Coimbra Editora no mundo inteiro. A Coimbra Editora é uma livraria exemplar ao longo de mais de um século, especializada em especial nas ciências jurídicas, na publicação de livros relacionados com a jurisprudência, e fê-lo de forma continuada. O espólio da Coimbra Editora é notável. Eu felicito a Lelo por ter adquirido esse espólio. É para nós animador, na medida em que vemos aí uma garantia de que o acervo documental que foi armazenado ao longo de anos e anos, sucessivas gerações, ideologias diferentes, filosofias políticas diferentes, no espólio da Coimbra Editora existem documentos ímpares e que são essenciais para aquilo que é o ensino do direito no nosso país e no mundo. Daí que a aquisição que a Lelo acaba de fazer é digna das nossas felicitações e interpretamos aí um sinal de que a Coimbra Editora não morreu. A ideia, em concreto, surgiu este ano, obviamente, mas a ideia não é mais do que digamos que uma passagem de um percurso que nós, principalmente eu e o meu marido, traçamos desde o momento em que entramos para a Livraria Lelo e, portanto, podemos dizer que esta ideia já vem desde 2015, quando nós decidimos que a Livraria Lelo iria manter-se uma livraria e não iria, de facto, ser resgatada ao turismo. Nós tomamos a decisão de que havia que agir sempre em defesa de algo que já na altura tendia a desaparecer ou que se revelava de algum modo numa situação já preocupante, que era o que se passava com as livrarias e o que se passava com, na altura, muito falado, a leitura no online. Não nos assustou essa leitura no online, mas de facto percebemos que a situação dos livros era uma situação que tinha que haver alguém que fosse em defesa dela. E ao decidirmos e ao optarmos por resgatar este espaço, não ao turismo, mas àquilo para que ele foi criado e, portanto, para a sua vocação inicial, que era ser uma livraria, nós automaticamente, apaixonados como somos por tudo aquilo que fazemos, decidimos que a nossa missão, aquilo que nos havia de movimentar daí para a frente, seria sempre e sempre o livro. A questão das editoras, que nós temos a nossa académica, mas que naturalmente está longe de esgotar, até pela sua dimensão, está longe de esgotar a produtividade e a produção da Universidade de Coimbra e de todos os seus autores, e porque faz parte do nosso espírito de colaborar e estar abertos a outras entidades. A produção, da Coimbra Editora, em anos passados, chegou a ser enorme, especialmente quando a IUC, quando a nossa imprensa não estava a produzir nada, porque está fechada, como eu já referi. Agora, é assim, a importância das editoras e do livro é algo que eu considero inquestionável. Aliás, eu costumo dizer, já disse isto várias vezes em várias intervenções públicas, porque é o que eu penso e porque é o que muitos pensam, não há grandes universidades sem grandes bibliotecas. E não há grandes bibliotecas sem grandes livros. E, portanto, o livro é algo que não será nunca substituído pelo digital. To understand the role of books in contemporary society, we also need to approach the notion of books maybe in an expanded way, that a book might not look like a book anymore. In the same way, what we thought a work of art has been or was, now
many works of art do not look like the convention of artworks. So I think for the books, it's little bit the same. The notion of the book has evolved, but what has not evolved is the need to read. What has not disappeared is the need to read. In the same way, what has not disappeared is the need to look at something, whether it's a painting or a sculpture. It doesn't matter what it is. What has not disappeared is the need to connect to content. O livro é sempre um objeto cultural, porque é um veículo de cultura, não é? A transmissão do conhecimento e de viagem cultural. Há sempre uma viagem interior que se faz com o livro, não é? Aliás, estou até a lembrar-me de um caso curioso que vivi de muito próximo. A minha mãe, por exemplo, era uma leitora, enfim, compulsiva, ou pelo menos gostava muito de ler, e teve uma doença de olhos, uma coisa estranhíssima, que nunca, enfim, foi vista por médicos na altura, em 1965, ou coisa que o vai, desde Londres, Suíça, etc., nunca conseguiram descobrir o que aconteceu, mas a verdade é que deixou de poder ler, portanto, a doença afetou-lhe a rotina, deixou de poder ler, de conduzir, etc. E durante toda a vida, não só falava disso, obviamente, com grande pena, mas como tinha uma outra coisa, que era a compulsão da compra dos livros, na esperança de que alguém lhes lesse, que na verdade depois acabava por não haver tempo nem possibilidade disso. E isso, ela morreu no ano passado, foi uma coisa até a última, porque estava sempre atenta ao mundo que a rodeava e cada vez que saía um livro, compra-me este livro assim, assim. E, portanto, há montanhas de livros que herdámos da minha mãe por estrear, digamos, e que são os livros do movimento cultural dos últimos 30 anos, se a pessoa quiser assim dizer. Portanto, evidentemente que o livro é como é que eu ia te explicar? É difícil falar nisto para quem não lê, ou não tem o hábito da leitura, mas é uma questão de estar dentro ou fora de um universo. Quer dizer, quem põe o pé nesse universo aprende que há uma janela enorme, imensa, infinita, que se abre sobre o universo. Quando se está a falar nas livrarias, eu acho que temos que falar de imaginar que estamos a situar nas livrarias com L grande, não é? Quer dizer, nas grandes casas, livreiras, editoras, que sabem o que fazem, que têm uma tradição atrás, etc. Ora, isso é evidentemente perder e deixar encerrar uma a uma essas casas, que não são muitas, aliás, a questão é essa, quer dizer, trata-se de um património que porventura é uma mão cheia, não é? E pouco mais num país com a nossa dimensão. Quando Coimbra, por exemplo, sede da mais antiga universidade do país, que teve no século XVI um movimento de livreiros notável, assiste ao encerramento sucessivo de todas as suas casas, resta Almedina, não é? É um triste sinal dos tempos. What we have learned this year, when actually the opportunities to be distracted have been challenged, that people went back to content, whether musical content, but just imagine the confinement, the last 10 months without book. For me, I mean, I think the way I can maybe contribute to your question in terms of book and art. So there is the obvious, as artists needs publication, artists needs scholarship. If a museum doesn't publish a book, when we do a project with an artist, I think it's we fail a little bit the purpose of what we are doing. It's very hard. What's become almost the paradox is that we know that the content production, the development of scholarship is essential. But we also know that because books, and you are a bookstore, so you know how difficult it is to sell a book. But books are not necessarily revenue driven. So I think the question for the relevance of the book is that, is our culture still equipped? It's not whether the books are relevant or not.
Quando a Coimbra Editora faliu, neste caso em concreto, até foi a Coimbra Editora que nos, ou a massa falida da Coimbra Editora que nos contactou, provavelmente por se terem apercebido que efetivamente nós tínhamos um pouco essa função. A intenção aqui não era efetivamente, mesmo da parte da massa falida, percebi eu, ou apercebi-me eu quando fomos visitar o espólio, que não era tanto vender por um preço, mas era que aquele espólio, que aquilo fosse acautelado, que aquela história, aquela memória que ali estava fosse preservada, e se calhar já a pensar nisso é que nós também fomos contactados. Eu vou-lhe ser sincero que uma das sugestões que eu partilhei muito essa ideia e que foi aventada por um dos autores da Coimbra Editora na altura, mas que não teve consequência, era pegar neste espólio e oferecê-lo à Faculdade de Direito de Coimbra. E a Faculdade de Direito de Coimbra integrá-lo na sua biblioteca, que tem uma maravilhosa biblioteca. Essa era uma das ideias na altura. Eu confesso-vos que cheguei a querer sugerir, mas escudei-me ao próprio gestor da falência que se lembrasse de fazer isso. Quando ele mais tarde me diz que tinha alguém interessado em apanhar este acervo, fiquei satisfeito. E quando ouvi dizer que era a Lelo, também fiquei satisfeito. Eu conheço a Lelo já há bastantes anos, não é? A Lelo, quem é que não pode conhecer a Lelo? O que é que a Europa vai fazer quando perder a sua cultura? É tão simples quanto isto, porque essa é a diferença, essa é a mais-valia que a Europa tem. A única coisa, o grande trunfo que a Europa tem é a sua cultura. E isto conduz-nos ao livro sempre, não é? Dessa volta que se der. E a diferença entre uma exposição e uma disposição, como eu digo no museu, é o projeto científico que lhe subjaz, que é o que vai ficar depois do lado efêmero da exposição. Fico orgulhosíssimo como português do trabalho da Lelo, sem dúvida nenhuma, é uma grande livraria. Vocês conseguiram tirar partido do espaço, da beleza do espaço que têm, com as visitas que organizaram, que entretanto têm reflexos nas vendas, porque lá está, as pessoas entram na livraria, não entram só no espaço, há pouco tempo estão a olhar para os livros e a sair com os livros na mão. As livrarias são as guardiãs dos livros. E enquanto guardiãs dos livros, elas são a ponte entre o autor e o leitor. E são também algo que tem sido também muito esquecido e muito descurado. É que são locais onde eu posso entrar, encontrar um entendido, um conhecedor, um especialista, um livreiro, que me ajuda a perceber e a saber qual é o tipo de livro ou que livro será o mais adequado para aquele pedido que eu tenho formulado naquele momento, para aquela intenção que eu viso alcançar naquele momento. E os livreiros são também trabalhadores da cultura, trabalhadores do conhecimento e do prazer e do lazer, que têm sido também muito esquecidos, e é uma profissão que, se as livrarias acabarem, acabará naturalmente. Também temos que guardar a memória de outra coisa, conforme eu lhe digo, que era as pessoas da Coimbra Editora. A Coimbra Editora, mais do que tudo, era uma extraordinária comunidade de pessoas, uma relação extraordinária. O abuna omnes, não é? Funcionava perfeitamente, era desde o autor e a sua produção sozinho em casa, agarrado à pena e ao papel, até à sua divulgação por toda a gente na forma de livro distribuído. Não é? E as pessoas da Coimbra Editora, penso eu, foi sempre o modelo mais rico que permitiu que esta empresa vivesse durante 100 anos. O espólio da Coimbra Editora foi o resgatar de todas essas histórias e memórias da Coimbra Editora e da Gráfica Coimbra. Foi também o permitir que outras pessoas que nem têm conhecimento de que existiu a Coimbra Editora saibam do que foi a Coimbra Editora, que existiu e qual foi a sua função no conhecimento e na cultura do país. E será guardado por nós numa preservação de memória, mas também e essencialmente uma preservação de memória para dar a conhecer ao mundo. Isto é, quando nós nos preocupamos em preservar memórias e histórias, nós não é para as guardarmos no cofre,
não é essa a intenção. Isso pode ter relevância se o bem é perecível. E então cria-se uma folha de sala e diz-se: está ali guardado, isto assim assado. Não, nós aqui queremos ter os livros da Coimbra Editora, ou parte deles, naturalmente se calhar não conseguiremos ter todos, mas ter aqui parte dos livros da Coimbra Editora e da Gráfica Coimbra, em que as pessoas possam ter acesso, possam tocar, ao mesmo tempo que ouvam uma história e possam sentir que aquela história passou por aquele objeto. E deste modo acho que é aliar o sensorial ao conhecimento, à passagem de testemunho, que é muito importante. Eu dou um exemplo muito concreto e falo do meu caso particular. Eu era um apaixonado por livros em miúdo. Eu frequentava diariamente a livraria da Coimbra Editora e dizia cá para mim, adorava um dia trabalhar numa coisa destas. E quando cheguei ao fim do liceu e disse que não queria estudar mais, não me apetecia estudar mais, depois mais tarde voltei a estudar, mas é aquela fase da adolescência em que nós dizemos: hoje não me apetece mais nada. O meu avô, que era amigo do gerente da Coimbra Editora, disse: não quero estudar, então vou-te pôr a trabalhar. E eu, diabo, vai-me acontecer qualquer coisa má. E passado uns dias disse: olha, vais trabalhar para a Coimbra Editora. Eu fiz de conta que estava chateado, mas não estava nada, fui super feliz, porque afinal fui trabalhar para aquele sítio que sempre desejei na minha vida. E essa mistura que já começa, que tanto a montante como a jusante mantém uma ligação tão plena, fez da Coimbra Editora das coisas mais ricas, penso eu, que aconteceu na cidade de Coimbra. Houve quem dissesse que eu e o meu marido temos uma visão romântica das coisas, mas de facto se calhar até tem razão, nós somos apaixonados por isto. E como apaixonados que somos por isto, não vamos deixar de barato e vamos continuar a nossa luta e guerra pela preservação do livro e por mostrar que as histórias são aquilo que efetivamente fica para o futuro.